Ok, minha gente, já de volta. Original Drogarias. Original Drogarias tem no Alto, tem na Várzea, tem no bairro de São Pedro, tem em Bom Sucesso, tem em Vargem Grande e tem o delivery da Original Drogaria que está aí na sua tela. Na Várzea, 2727, 2742-2727. No Alto, 2642-0050. Em Bom Sucesso, 2641-1886. Em Vargem Grande, 3643-2727. Aliás, minha gente, por falar em Original Drogarias, o Jornal Diário hoje, na sua edição online, está falando do crescimento do Covid em Teresópolis. Se o Alex puder, joga a primeira página aí do jornal. Está falando exatamente sobre isso, do crescimento do Covid em Teresópolis. E a Original Drogaria faz o teste do Covid. Em breve as vacinas estão chegando nas farmácias, mas também 300 conto uma vacina contra o Covid. Nossa Senhora, muito caro. Mas a Original Drogaria tem o teste. Você pode fazer o teste do Covid lá na Original. Ainda tem os testes do Covid. Tá? E hoje tem essa matéria no jornal O Diário, na sua edição online, falando sobre os cento e tantos casos de Covid, novos casos em Teresópolis, em nossa cidade. Hoje é dia da imprensa. E quem está aqui é Vanderlei Pérez, como eu falei no início do programa, para falar exatamente como é que foi a imprensa, como é que foi criada a imprensa aqui em Teresópolis. Vanderlei. Olá, Hélio. Cá estamos, né? E num bom dia, dia da imprensa, 1º de junho, que é uma data que até pouco tempo, até 99, essa data pela imprensa era comemorada no dia 10 de setembro, que é a data de criação da Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808. Só que a história se esqueceu que antes de setembro, em 1º de junho de 1808, circulava no Brasil, passou a circular no Brasil um jornal chamado Correio Brasiliense. Ainda existe uma segunda fase dele, num novo período. Esse Correio Brasiliense que existe ainda, impresso, é o Correio lá de 1808, que era um jornal escrito por um uruguaio, Hipólito da Costa, e era impresso na Inglaterra. Então, você imagina, levava um mês para passar o oceano e chegar aqui. A notícia já era mais do que velha, né? Já estava velha, né? Mas era um jornal de oposição, era um jornal crítico do governo, e logo em seguida foi criada, então, a imprensa régia e a imprensa e a Gazeta do Rio de Janeiro. Essa Gazeta do Rio de Janeiro era um jornal feito por padres, e naquela época em que a igreja era ligada ao governo, né, era um jornal, então, chapa branca. Além dele não ter sido o primeiro jornal, ele era um jornal ligado aos interesses do governo, não aos interesses do leitor, da população. Então, foi muito justa essa mudança que aconteceu em final de 1999, e desde então, do ano 2000, que se comemora no dia 1º de junho essa data. E 1º de junho é a data também de criação de outros veículos de informação interessantes, né? Você tem aí a própria Rádio Teresópolis, 1º de junho de 1947, está fazendo aí, então, aniversário também hoje, né? 1947, Roger Malhardes, Marcelino Garcia, Raul Fernandes. Que é a figura principal da rádio. Depois deram uma volta nele, ele ficou de fora da rádio, mas ficou de fora até dos fundadores, né? A história tentou ignorar essa importância dele, mas foi o grande incentivador e o iniciador da Rádio Teresópolis, porque ele já mexia com isso, né? Ele tinha um carro de som, que era a amplificação Teresópolis, coisa antiga isso, né? E que está tentando sobreviver até hoje. Quanto carro de som tem nessa cidade, rapaz? Você sabe onde ele morava? Estão anunciando de tudo em carro de som hoje, o que é uma irregularidade, porque não tem lei municipal que permita a circulação de carro de som mais, né? Ele morava onde hoje é uma pizzaria, em frente ali à Praça do Ginda Bloch. Era ali que ele morava. Eu conheci Raul Fernandes. Meu Deus, estou ficando muito velho, hein? Ele morava exatamente ali. A esposa dele era baixinha, ele era uma figura alta, esguia, de bigode. O filho dele é tão alto quanto ele, é funcionário do Parque Nacional, nem sei se está vivo, não vejo há muito tempo. O Raul Fernandes, poucas pessoas sabem, mas ele era um grande poeta. Sonetista, mais de 200 sonetos publicados na imprensa. Ele não tem nenhum livro publicado, nenhum livro editado, mas nos anos 30 e 40 e até perto de 50, você vai encontrar ali na Gazeta, no Teresópolis Jornal, muitas poesias dele, e poesias temáticas. O soneto é um estilo de poesia onde você é obrigado a construir uma história. Você tem que lançar a ideia,
fazer o texto e fechar a história. Então, o soneto não é uma poesia apenas a lua é bela e o mundo é maravilhoso e acabou a poesia, não. O soneto tem que ter uma construção poética e tem que contar uma história. E o Raul contava histórias nos seus sonetos, publicados toda semana na Gazeta de Teresópolis. Muito interessante essa... E é uma coisa que pouca gente, né, quem não tem acesso aos jornais antigos, não tem essa noção de quem foi esse tal Raul Fernandes, que também foi vereador nos anos 50. Foi vereador. Né? Raul Fernandes, o carro que ele tinha era uma perua Chevrolet. Cara, eu me lembro disso, porque eu sou dali, né? Era uma perua Chevrolet. Aliás, esse carro para colecionador hoje deve valer uma grana. Com aqueles alto-falantes em cima. E aquilo era chamado de alto-falante, o carro. Olha, vem o alto-falante do Raul Fernandes. E aquele carro ficava circulando pelo alto, pela várzea, dando nota de falecimento. Testemunhal. Testemunhal. Era nota de falecimento. Ele teve também um escritório ali por cima da farmácia de João Monteiro, naquela esquina ali, no pavimento superior. Ele tinha ali um escritório, funcionava ali por algum período, né? Com letreiro e tudo. Né? Foi uma figura interessante e uma mídia, né? Que era muito útil naquela época onde você não tinha outras formas de... O jornal era semanal, não existia praticamente TV, né? Propaganda de TV, televisão não tinha, as rádios do Rio não cobriam a região do interior, então o carro de som era imediato. Era o carro de som e o sino tocando a cada hora e a cada meia hora para informar a cidade como as coisas aconteciam. Né? E 1º de junho também é data de criação de um jornal em 1821, que existe uma segunda fase dele, que é o Diário do Rio de Janeiro. Esse Diário do Rio de Janeiro ele foi criado pelo Zeferino, que era um faz-tudo da Gazeta do Rio de Janeiro de 1808, e ele então cria o seu próprio jornal. E em 1857, em 56, passou a trabalhar nesse jornal José de Alencar. E foi nesse jornal Diário do Rio de Janeiro, criado em 21, que o José de Alencar escreveu o seu romance O Guarani. O Guarani. Em cerca de 50 e poucos capítulos, todo dia, desde o dia 1º de janeiro de 1857 até lá para março, abril, ele publicou todo o seu romance na primeira página do jornal, para depois juntar todo aquele texto e fazer então um livro que foi lançado no final do ano, quando as pessoas já tinham acesso à história, né? Já tinham conhecimento da história. E essa história de Zé de Alencar na imprensa foi tão rica que o jornal Diário do Rio de Janeiro, que era um jornal muito importante, ele circulava também em São Paulo, né, em outras capitais. E o jornal, quando chegava naquelas repúblicas de faculdade, era uma loucura, tinha disputa por ele. Eles faziam reuniões noturnas, né, depois das aulas, faziam reuniões para discutir aquele capítulo do romance. Por que o escritor estava dando aquela guinada no romance, conhecendo palavras novas. Né? O Zé de Alencar era muito culto, né? Além de ter sido político, ele era também uma pessoa muito entendida das coisas do Brasil, então havia um interesse muito grande dos escritores, dos alunos e de outros escritores sobre o que ele escrevia. E está aí hoje o Guarani, que foi ambientado no nosso Rio Paquequé, nossa Serra dos Órgãos, e tanta gente então não essa sabe história disso, que né? O Guarani foi em Sumidouro tem nada a ver com Sumidouro, né? O Zé de Alencar, ele começa o livro de forma muito clara, né? De um dos cabeços da Serra dos Órgãos. Então, não tem cabeça da Serra dos Órgãos em Sumidouro. O rio Paquequé de Sumidouro, que deságua no Paraíba do Sul, ele nasce na Serra da Soledade. É uma serra que faz divisa com o município de Teresópolis. A divisa de Teresópolis, ali, Soledade, é Sumidouro, né? Soledade não é Teresópolis. Embora tenha havido lá um prefeito nos bairros em Soledade não pertence a Teresópolis. Então, a parte de cada serra e a parte de lá, então, vai nascer o Rio Paquequé. O rio, a própria história já deixa muito claro que foi ambientado no Paquequé de Teresópolis esse romance, até porque o Paquequé já era um rio muito famoso, muito curioso naquela época. As pessoas tinham um interesse muito grande pelo Paquequé, pelas belezas de Teresópolis naqueles anos ali, meados de 1800. Então, não seria verdade, só pelo início do livro já deixa bem claro isso. Só que o Zé de Alencar, em notas, na primeira edição, ele coloca nas notas de explicação do livro, ele diz a origem das palavras que ele usa no livro, que ele usa muitas palavras que não eram conhecidas, principalmente palavras indígenas, né? Então, quando ele fala de Paquequé, ele diz, o Paquequé a que me refiro no livro
é o que nasce na Serra dos Órgãos, conforme descrição de Baltazar da Silva Lisboa no seu livro Anais do Rio de Janeiro. Essa informação é muito interessante porque nesse Anais do Rio de Janeiro, que é um livro lançado em 1834, foi escrito em 1788, já no início da Fazenda Marche, da Fazenda Santana do Paquequé, antes do Marche, né? Então ele nesse Anais, ele descreve o Paquequé e fala que o rio nasce na Serra dos Órgãos, se encontra com o Macuco, o rio Macacu, que é ali no Comari, e depois de pegar vários afluentes, vai chegar junto com o Preto e vai em direção ao Paraíba do Sul. Ao Paraíba. Então, ou seja, o Alencar, além de começar o romance dele com a afirmação de que o rio do seu romance nasce na Serra dos Órgãos, ele faz referência ao Baltazar da Silva Lisboa, que nesse livro Anais do Rio de Janeiro, ele explica o que é o Paquequé, né, conforme está dito lá pelo Alencar no seu livro, na primeira edição. Então, vocês não tem dúvida. Mas o pessoal de Sumidouro foi mais eficiente, né, e lá eles vendem a ideia de que realmente o Paquequé é de lá. Então, para quem vai a Sumidouro, que bom, curte um pouquinho lá essa fake news, né? Pepi e Seri, que viveram esse romance, né? Não importa onde tenha sido. Mas, Lelê, quantos jornais nós já tivemos em Teresópolis? Dá para contar? Rapaz, o primeiro jornal de Teresópolis foi o jornal Teresopolitano. O Teresopolitano. O Teresopolitano, que é de 1902. Esse jornal foi criado pelo Eduardo Meirelles e participou da criação desse jornal também o Edmundo Nascimento, que é pai do Eduardinho Nascimento, avô do Paulinho Nascimento, deputado, né? Então, ele participou da criação. Era um jornal assim, meio ligado à Câmara Municipal, meio que bancado pela questão política da época, né? Mas esse jornal vai sobreviver até 1909, quando o Eduardo Meirelles morre. E aí ele vai voltar a circular em 1912 com o Zé Bandeira Viana, que é parente aí, um bisavô do nosso Cláudio Bandeira, né? O Luiz Cláudio é descendente aí desse Zé Bandeira Viana de 1912, da época do jornal Teresopolitano. Mas não só o Teresopolitano de 1902, nós tivemos alguns jornais naquele início de século, né? Em 1911 foi criado aqui um jornal com o nome de Teresópolis. E depois, em 1913, foi criado a Gazeta de Teresópolis, a primeira edição, a primeira publicação desse nome, né, em Teresópolis, Gazeta de Teresópolis. Em 1918, surgiram outros dois jornais em Teresópolis, que é o Paquequé e o Correio. Eram dois jornais que eles tinham uma pinimba a mais. Um gostava dos governantes, dos políticos da época, e o outro não gostava. Então, eles, em vez de brigar com os políticos ou defender os políticos, eles brigavam entre eles. Então, a vida desses dois jornais foi muito assim em questão de briga. Porque um era ligado ao Sebastião Teixeira, o Paquequé, bancado pela prefeitura, pela Câmara, né, que foi a prefeita, era bancado pela política, e o jornal Correio era de uma figura interessante de Teresópolis, da família Santiago, que é o Antônio Santiago, nome de colégio, nome de rua em Teresópolis. Então, esses dois esses dois títulos andaram brigando ali entre 1918 e 1922. E em 1923 chegou um jornal para desbancar todos eles, que foi o Teresópolis. Já tivemos, em 1911, um jornal chamado Teresópolis. Em 23 vai surgir um jornal chamado Teresópolis, que era do Nilo Tavares, escrito pelo Nilo Tavares, diretor do jornal do Nilo Tavares, mas o jornal era propriedade do Olegário Bernardes, que era irmão do presidente Arthur Bernardes. Então, esse cara tinha uma facilidade de dinheiro, prestígio, então o jornal dele prosperou muito. Só que ele, envolvido com a política, o Olegário, deixou o jornal muito na mão do Nilo. E o Nilo virou meio que... fez crescer o jornal, passou a fazer serviços gráficos para fora no jornal, com o material dele. Então, ele passou a ser dono do jornal, enquanto, tecnicamente, o jornal era do Olegário. E aí, quando o Nilo viu em risco de perder o jornal, porque o Olegário foi para a justiça para pegar o título de volta, que os dois andaram brigando, o Olegário lançou um jornal, reeditou a Gazeta de Teresópolis, em 1936. E, em dezembro de 1938, o Nilo, vendo que ia perder aquele título na justiça, criou o Teresópolis Jornal. O Teresópolis TJ. Então, ou seja, tem um jornal desse aí, dois jornais, né, que existiram até pouco tempo. A Gazeta acabou em 2009, o Teresópolis Jornal faz aí agora, ano que vem, 100 anos, né? Ele então seria de 23, embora o Nilo Tavares tenha ignorado essa história de 23
até 38, porque era providencial que esquecesse, né? Ele não queria comprometer a história do Teresópolis Jornal, ligando a imagem desse jornal a um jornal que estava em litígio na justiça em função do título. E acabou... mas essa coisa da justiça nunca foi decidido quem era o dono do jornal, o dono do O Teresópolis, e o título O Teresópolis acabou. E aonde apareceu, vindo de... acho que é Monerá. Delcio Monteiro nasceu aonde? O Delcio é de Cantagalo. Não, Cantagalo. Né? Aonde entra Delcio Monteiro nessa história toda? Veio de Cantagalo para cá? O Delcio, ele veio de Cantagalo para cá e ele casou com a filha do Nilo, né? Dona Lia. Então, a Dona Lia, filha do Nilo, então ele não tinha interesse no jornal, o Nilo era muito fechado, uma pessoa muito culta, né? Fazia o jornal, e quando o Nilo morreu, sobrou para a Dona Lia o jornal. Então, o Delcio, que era alfaiate, não tinha nada a ver com as letras, né? Ele vai assumir o Teresópolis Jornal e faz uma revolução no jornal. Porque o Nilo fazia aquele jornalzinho muito fechado, ele era muito ideológico, ele tinha, as questões dele eram muito... O Nilo é uma figura interessante de avaliar quem foi citar o Nilo Tavares, né? É uma figura muito rica, né, da história de Teresópolis. E o Delcio não, o Delcio era mais ligado, gostava da conversa, gostava do futebol, gostava de um bom papo, gostava de um bom anúncio da prefeitura, ou seja, ele tinha seu... Não pagava cafezinho para ninguém. De jeito nenhum, né? Então o Delcio vai fazer crescer o jornal. O jornal deixa de ser um tabloide de 8 páginas, passa a ser um standard de mais de 30 páginas, ele vai vender anúncios para as empresas do Rio. Ele prosperou muito, o jornal. E quando viu que o jornal não era mais um bom negócio, que foi em 82 isso, ele vende o jornal para 12 empresários, né? Que desses 12 empresários, um deles continuou, Capanema ficou com o jornal e a viúva dele, a Marilena, vendeu, então, a parte para o Roberto Petro, que é o atual dono do Teresópolis Jornal, esse jornal que está fazendo, então, 100 anos, ano que vem. Eu tive a honra... Aliás, você também, né, Vanderlei? Eu trabalhei durante 10 anos, quase, junto com o Delcio Monteiro, de 11 a meio-dia. Meu programa ia de 9 às 11. E de 11 a meio-dia era o encontro diário com o Delcio Monteiro. E aí eu tinha que apresentar o encontro diário com o Delcio Monteiro, esse programa acabou se juntando ao meu na rádio, né? Aí Delcio chegava todo dia com aquele papel... cheio de anotação, né? Papel na mão, escrito a lápis. Quem escrevia era a Dona Lia. Ele falava o que tinha que fazer. Ele não gostava de escrever, não. Ele falava o que queria e Dona Lia escrevia. Aí ela ainda me ligava, né? E falava, Hélio, vê se está dando para entender. E aquilo ali, meu Deus, a gente era muito legal. O Delcio viveu o auge dele nos anos 60 e 70, né? Eu conheci o Delcio já nos anos 90, ele já estava no ocaso. É muito complicado você conversar, conhecer as pessoas, né, se relacionar com elas no ocaso de importância delas. E o Delcio era mais um, praticamente, quando eu conheci ele. Ele não era mais aquele cara que elegia prefeitos, que mudava o rumo da cidade, né? Então, mas nesse período ele ainda se achava uma pessoa muito importante. E era, porque a cabeça dele não mudou, né? E a gente teve a oportunidade no Diário de conviver bastante com ele. Até mesmo o período em que ele ficou doente, já não conseguia mais voltar para casa sozinho, dependia de ajuda, né? Ele aparecia lá, ele fugia de casa e aparecia no jornal, e a gente tinha que, como é que fica? Como é que o Delcio voltar para casa sozinho, né? Então eu descia para tomar um café e às vezes subia de Fumoreira, até deixava ele perto de casa, né? Foi um bom papo, aprendi muito com ele. Ele tinha muita informação da história de Teresópolis, né? Ele tinha um conhecimento da história assim, superficial da cidade e conhecia as pessoas pelo que elas eram, né? E não pelo que diziam que elas eram, porque o Delcio conviveu com essa gente importante dos anos 50 até os anos 80 e nunca arregou das suas posições, né? Sabia de tudo, que era o apelido dele, não? Sabe tudo, Delcio sabe tudo, e sabia mesmo, né? Ele sabia a data de nascimento, o telefone. Muito parecido com o Delcio é o nosso Valdair Queiroz, né? Viveram juntos, né? Conviveram junto. E que ainda está aí com a gente. Está aí, com boa memória e sabendo muita coisa antigamente. E é muito importante conversar com essa gente, porque você aprende muito. Eles, às vezes, não têm uma profundidade do assunto, mas eles te dão a chave, né, para você encontrar aquela informação, porque falam coisas que para eles são coisas comuns, mas que para você que está pesquisando algum assunto, aquilo te orienta, né? É uma guia, né? Então você alcança muita informação nova a partir dessas conversas com essas pessoas de antigamente que têm boa memória. Rapidamente, só uma historinha engraçada que aconteceu comigo, e é verdade, isso aconteceu mesmo. Para Vanderlei voltar a falar aqui
que Vanderlei também tem que sair, né? Você tem compromisso. Eu saía de casa todo dia pela manhã para ir para a rádio, né? Gente, isso foi há 30 e tantos anos atrás. E aí tinha uma padaria ali em frente aonde é o sinal principal da Vaz, em frente à Brasileira, que era a padaria do Antônio, não é? Aquele português. Sim, Antônio. Uhum. E eu parava ali, parava o carro na rádio, que era ao lado do fórum, vinha até a padaria para tomar um cafezinho com pão e manteiga. Isso era todos os dias, antes de começar o meu programa. Aí teve um dia que eu cheguei e entrei, também ali era ponto deles, mas eu cheguei e entrei e estava lá Valdair Queiroz, Luiz Ribeiro e Delcio Monteiro. Quando eu entrei, que dei de cara com eles, falei, nossa, vou ter que pagar o café. Eles já estavam tomando café, porque eles não pagavam café para ninguém, com essa história, né? O Delcio, eu acho que ele não... O Delcio não tinha ideia de dinheiro, né? Eu acho que ele tinha talvez de ganhar dinheiro, mas de gastar ele não era muito dado a isso, não. E tem episódios, né? O jornal funcionava ali na rua Francisco Sá, e a gente, quando juntava muita gente na redação, a gente dizia tomar um café para o povo diluir e a gente voltar a trabalhar, né? Então, numa dessas, chegou lá, já estava o Gilberto, o Evaldo, aparece o Delcio, o Hélio Delgado, o João Jurema. Juntamos uma turma de uns 10, fomos tomar um café ali em frente à Mona, né? Tinha um restaurante ali, um barzinho ali em frente. E a gente está conversando para finalizar o papo ali na calçada, passa um pedinte, quem não pode chamar de mendigo mais, né? É um pedinte, um morador de rua, sei lá, e estica a mão e pede uma ajuda. E ninguém olha, né? Ninguém olha para nada, ninguém dá atenção para ele. E o Hélio Delgado enfiou a mão no bolso, mexeu, tirou uma moeda de 10 centavos e deu para o mendigo. E deu com a mão fechada. E o cara abriu a mão assim, pensando que ia cair umas 10 moedas de R$1, né? E aí o cara, quando olhou aquela moedinha, jogou a moeda no chão e xingou todo mundo e saiu correndo. E o Delcio olhou para onde foi cair a moeda e foi lá e buscou a moeda e meteu ela no bolso, cara. É um episódio muito interessante da gente lembrar dessa coisa do Delcio com a questão do dinheiro, né? Mas uma pessoa muito correta, e fez, progrediu o jornal, né? Foi muito importante. Talvez o jornal até tivesse acabado, teria acabado, não fosse ele assumir a frente e fazer essa transformação no jornal naqueles anos 60. O Delcio, quando ele saía de casa, a dona Lia todo dia dava para ele, digamos, R$10, não me lembro se era isso. Ela contava o dinheiro dele. Era quanto ela dava, todo dia ela dava o dinheirinho para ele, né? E ele botava aquele dinheiro no bolso e ia para Teresópolis. Enfim, são histórias da imprensa que hoje comemora-se o Dia da Imprensa. E rádio, Valdair? Bom, rádio em Teresópolis, né? Nós tivemos aí a nossa rádio Teresópolis, que surgiu em 1947, num processo de criação desde 45, né, vai avançar em 46, que dependia de legalização junto a essa tal, que agora é a Anatel, né, então, Ministério das Comunicações, a própria homologação dos equipamentos, né, passa por esse processo de transformação e a rádio fica sozinha, até os anos 90, né, quando vai surgir, então, a rádio ativa, né, FM, e depois dessa rádio, que é uma concessão para FM e AM, vem a Rádio Geração. Então, essas 3 rádios nós tivemos aí, mais à frente, essa Rádio Tere FM, que surgiu já depois, quase pertinho dos anos 2000, né? Mas a história da rádio em Teresópolis, para fazer jus à história, ela está bem vinculada à história da Rádio Teresópolis, né? Que era uma rádio que era o veículo de informação da cidade, numa época que não existia, que os jornais eram semanais, numa época que não existia TV, nada de internet, né, Facebook, nada disso. Era na rádio que as pessoas se informavam e a rádio participou de todo esse processo. Então, o resultado de eleição, número de vítimas de tragédia, se deu enchente em tal lugar ou não, briga de Câmara, tudo isso era a rádio que dava primeiro. E esse primeiro não precisava ser 10 minutos depois do ocorrido, como é hoje, né? Hoje nós temos uma agilidade de informação muito grande. Antigamente, notícia com uma semana ainda era notícia para ser dada, né? E havia interesse na notícia de uma semana. E hoje mudou tudo isso, né? Tudo hoje é história, né? Não passa disso. Rapidamente, Vanderlei, como surgiu a Gazeta de o noticiário de Teresópolis? Logo depois, o Diário. Bom, voltar à Gazeta um pouquinho. A Gazeta de Teresópolis ela surgiu em 1913, parou de circular em cerca de 18, voltou a circular em 36, com o Olegário, naquela pinimba ali com Nilo Tavares, que os dois perderam o título Teresópolis, né? O Nilo ficou com o Teresópolis Jornal, o Olegário ficou com a Gazeta, e essa Gazeta do Olegário vai circular até 54.
Em 58, a Gazeta voltou, circulou um ano e pouco nas mãos do Arthur Dalmasso. É uma história que está perdida. Eu não tenho nenhum exemplar dessa fase da Gazeta de 58 e 59. E a Gazeta voltou a circular em 70 com o Pedro Hélio e Dona Gilda. E depois, em 2008, a Gazeta vai ser arrendada, então, em 2000, vai ser arrendada pela Nida Rego e vai funcionar até 2009. O Diário, ele surge entre a Gazeta e o Teresópolis Jornal, na época que só existiam esses dois jornais na cidade. E eram dois jornais que faziam mais ou menos o que o Paquequera e o Correio fizeram lá em 1918. Eles eram um sempre amigo do prefeito e um sempre inimigo do prefeito, era um a favor da prefeitura e outro contra, e ficava aqueles 4 anos ali brigando por quem ia ter o privilégio da aproximação com a administração municipal. O Diário, quando chegou, ele vai elogiar as duas partes e bater nas duas partes, e virou um jornal meio que não tem nada com essa briga desses dois aí. O Diário? O Noticiário. Noticiário. Né? É o Noticiário que foi criado em 1988, em 16 de Tabloide. julho. Tabloide, logo no ano seguinte passou para Standard, depois a gente entrou no caderno de classificados, e em 90, 2 anos depois, já era o jornal, já era um jornal grande, com circulação boa, e já era a segunda venda. A gente perdia a venda para a Gazeta apenas. E depois, em 92, 93, nós já assumimos a primeira venda e também, de certa forma, a primeira importância, né? Em muito pouco tempo, em 4 ou 5 anos, o Diário, aí em 94 passou a se chamar Diário, passou a ser o jornal mais importante da cidade já naquele período ali, vendendo 2, 3 vezes mais que os concorrentes, mas também tendo uma posição muito mais clara com relação aos assuntos da cidade, porque a gente podia criticar um amigo e elogiar um adversário. O jornal tinha essa liberdade. E as pessoas que faziam o jornal eram pessoas que não tinham esse compromisso na questão política, né? Então, e também não guardavam muito, nem rancor, nem muita amizade, né? A gente tem um episódio aqui com uma vereadora que reclamou, o marido dela reclamou com a gente uma vez. Foi isso mesmo. Que, poxa vida, você não podia ter dado essa notícia. Eu falei assim, meu cara, se eu não dou essa notícia, eu não tinha ela, eu perco a amizade, mas eu não vou perder a notícia, não. Sinto muito, essa é uma notícia importante, porque o jornal ele não é apenas um comércio, ele é um comércio também, mas ele tem um compromisso com o registro histórico de uma sociedade. Você não pode ignorar um fato, né? O fato aconteceu, você pode contar ele com uma certa aversão, uma certa paixão, mas você tem que dar a notícia como ela ocorreu, por uma questão de ser também um fato histórico que precisa ser registrado. E o Diário sempre teve essa preocupação, o Noticiário já tinha, o Diário teve essa preocupação, e hoje, depois de 30 anos de existência, o Diário continua com essa preocupação. Se você analisar as matérias do Diário hoje, você vai perceber que ali tem elogios para pessoas que a gente claramente não gosta ou não admira, e tem críticas a pessoas e assuntos que normalmente as pessoas não meteriam muito a mão nessa cumbuca, né? Então, o Diário está falando de temas polêmicos e sempre atuante nesses assuntos que são importantes como registro para uma sociedade. A imprensa escrita ela é muito importante. Infelizmente, eu não sei até quando vai durar essa imprensa em papel. Ela está migrando para o processo digital de uma forma muito rápida e só os saudosistas estão ficando com o impresso. Principalmente as pessoas de uma certa idade, não digo nem de velhos, não, mas já a pessoa com seus 40, 50 anos ainda tem um apego grande ao impresso, mas os mais jovens não estão tomando gosto pelo impresso. Isso é muito ruim, porque é um vestígio de que a imprensa escrita no papel ela pode ter um futuro curto, né? Pode ser que ela não sobreviva a essas modernidades. A gente pode falar desse assunto ainda esse mês? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Que hoje você está com a edição do Jornal Diário Online e a edição nas bancas nos finais de semana. Então, eu queria entrar... Mas o Diário Online, esse jornal digital, ele só é forte e ele só tem grande credibilidade porque existe um jornal impresso. Ou então, porque existe uma história. Nós não estamos falando de um jornal qualquer. Estamos falando do Diário. É um diário de 34 anos, um diário que construiu a sua história na diversidade, nos enfrentamentos. Então, as pessoas observam o que o jornal fala e prestam atenção. Pode não gostar da notícia que está ali, mas entendem aquela notícia como verdadeira, como fato relevante. É um assunto interessante, isso dá conversa para meia hora. Não, dá sim. A gente vai falar sobre isso. Vanderlei, muito obrigado. Eu já não tenho mais tempo.
Comi até um bloco de comercial teu mesmo. Então, Eu já tá não bom. tenho mais tempo. Então perdemos. Tem uma história muito interessante ali na rua Francisco Sá, Calçada da Fama. A Vanderlei não vai falar disso hoje não, porque realmente não tem tempo. Estava todo mundo trabalhando, eu sei que Patrícia estava lá, a minha filha estava lá, todo mundo trabalhando, de repente entra por dentro do diário um monte de cara de metralhadora, carro de polícia, sirene aberta, uma confusão danada, e fecharam o jornal. Mas você conta essa história depois. Temos tempos, né? Obrigado, Vanderlei. Obrigado, meu caro. E a gente indo para o comercial, mais uma vez, lembrando, sorridentes. Na volta eu venho com o Dr. Marcos, com o Dr. Bruce, nós vamos falar de saúde. E o que eles estão trazendo para Teresópolis. O papo é muito bom, muito interessante mesmo. A gente volta já.